Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. O objetivo desse canal é falar sobre experiências, testemunhos, né? Experiências com Deus, tudo com o objetivo de exaltar somente o nome de Deus. Então, se esse vídeo for útil para você, compartilha com seus amigos e familiares e curte também, tá? Então, vamos ao conteúdo desse vídeo de hoje. De novo, minha intenção era gravar outro tema de vídeo, né? Mas Deus tem trago à minha memória um sonho que eu tive no ano de 2013, né? Que hoje eu pude entender o significado, né? Hoje eu vejo que faz muito sentido para mim. Tudo que eu tentei entender naquela época, eu consegui entender no tempo de hoje, né? Na verdade, nós estamos no ano de 2025, mas no ano de 2024 é que Deus foi me dar o entendimento daquele sonho. Então, gente, o sonho foi no dia 23/3 de 2013. Inclusive, essa era a Bíblia que eu usava mais na época, né? Eu coloquei a data que Deus mostrou no sonho e coloquei a data que eu tive o sonho. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Que a câmera deve estar virada, né? Mas eu posso tirar uma foto depois. Não reparem que esse rabisco aqui, na época minha filha era muito pequena, e eu não sei porque ela acabou pegando essa Bíblia e rabiscou. Só que graças a Deus ela não rabiscou em cima da data, né? Depois que eu fui ver. Então, um pouquinho que eu distraí, ela acabou pegando e rabiscando a Bíblia. E o mais interessante é que ela não rabiscou em cima da data. Gente, foi um sonho que eu não tenho dúvida que foi Deus que me mostrou, né? Foi mais uma das experiências, né? Que Deus me deu. Porém, foi no dia 23/3 de 2013. Foi muitos anos atrás. Naquele tempo, eu tava orando, né? Mas não tava firme na igreja. E foi esse sonho também que me fez pegar mais firme na oração. Esse sonho naquele dia, no dia 23/3 de 2013, foi o seguinte. Eu sonhei que eu tava em um lugar onde ao meu redor tinha várias portas, né? E eu tinha que escolher em qual delas eu queria entrar. Eu lembro que eu ficava muito angustiada, né? Como se eu estivesse numa sala, mas ao redor da sala tivesse várias portas e eu teria que sair dali por uma delas. E eu escolhi uma daquelas portas, né? Naquela época eu tava bebendo, né? Eu tava no mundo, foi uma das épocas que eu fiquei afastada da igreja. E ainda assim Deus me deu essa visão. Que eu não tenho dúvida que foi uma visão, né? Porque toda vez quando Deus mostra, não tem dúvida. Quem tem entendimento, né, das coisas espirituais, tem intimidade com Deus, sabe certamente o Espírito Santo testifica e confirma quando é de Deus. Então não tem como ter dúvida, né? E mesmo quando a gente tem dúvida, a gente sabe que pode fazer prova com Deus para não ser enganado pelo diabo. Eu sempre faço isso para não cair nessas enganações. Então naquela época era uma época que eu estava bebendo, que eu estava no mundo. E como eu disse, sempre em oração, né? Apesar de estar em caminhos errados, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de falar com Deus. O meu dia a dia com Deus sempre foi de oração, eu sempre tive a intimidade, né? A aproximação de Deus, porém não estava na posição, não estava firme na igreja, nos propósitos de Deus. Então naquela noite Deus me deu um sonho que eu estava nessa sala onde tinha várias portas, eu tinha que sair dali e escolher uma porta. Então, gente, eu escolhi uma porta ali que eu achei que era a certa, né? Que ia me levar a algum lugar. Entrei por aquela porta e quando eu cheguei naquele lugar onde aquela porta me levava, né? Aquele lugar, eu vi um lugar onde tinha muitas coisas erradas. Tinha pessoas bebendo, tinha pessoas fumando, tinha pessoas se prostituindo, tinha pessoas usando droga. Então eu já vi que aquele ali era um ambiente maligno, né? Era um ambiente pesado. Né? Eu tinha escolhido uma porta errada para entrar. E ali, gente, eu andava nos lugares tentando encontrar uma saída, né? Porque eu já tinha entendido que era uma porta maligna, era um lugar maligno. Depois, no sonho mesmo, eu fui tendo entendimento. Ali é como se fosse um inferno, sabe? Como se fosse um inferno, mas não é aquele inferno que todo mundo fala que é, né? Que tem fogo, as pessoas sendo torturadas. Na verdade, ali era uma representação do inferno, porque ele tinha tudo de errado e tinha aquela opressão maligna, né? Que na hora que eu caí naquele lugar eu já tive entendimento. Que era um lugar que não era de Deus, que era um lugar do diabo, né? Então ali, na hora que eu caí ali, que eu comecei a andar nos lugares, procurar uma forma de sair, eu começava a entrar em desespero, angústia, porque eu queria sair, sabia que ali não era de Deus, já tinha entendimento que era do maligno,
e eu andava pelos lugares e não achava porta de saída, não sabia como sair dali. E Deus ia me levando em cada lugar. Eu cheguei a ver 2 pessoas que eu conhecia lá, bebendo, fumando, distraída, e quanto mais via coisas erradas, prostituição, tudo de errado que vocês podem imaginar, eu via ali naquele lugar, naquele ambiente. E sentia aquela opressão maligna o tempo todo, então eu queria sair dali. Então na minha mente eu ficava, Senhor Jesus, me tira daqui. Eu quero uma saída, eu quero sair daqui. Não era aqui que eu queria ter entrado. E ali eu comecei a procurar algum lugar, alguma saída. Cheguei num certo lugar onde tinha uma água, um lugar com uma água como se fosse um lago, né? E ali tinha uma grávida se banhando. A grávida jogava aquela água na barriga e tomava banho. E só ela estava dentro daquela água. Aí eu perguntei assim, mas por que só a grávida entra nessa água? Aí veio o Espírito Santo falando comigo, é porque ela, pela gravidez, ela tá purificada, então só ela pode entrar naquela água. A grávida, ela não ficava naqueles ambientes ali errados, né? Ela estava somente dentro da água, ela ficava o tempo todo dentro da água. E eu ficava perguntando para Deus por que aquela grávida estava ali. Só ela estava naquela água. Aí o Espírito Santo me deu o entendimento que ela estava ali, porque por causa da gravidez ela estava purificada. Ela estava sendo purificada por causa da gravidez dela, por isso ela estava na água e não ao redor, que era aquele ambiente pesado. E ali ela lavava a barriga. Na hora que Deus me deu o entendimento que ela estava ali, se purificando, eu tive o entendimento que aquela água era a minha salvação. Eu entendi que a minha saída ia ter que ser por aquela água, porque aquela água estava purificando a grávida e as pessoas ao redor que estavam no erro, elas não chegavam perto da água. Então eu entendi que naquela água, a água tinha algo diferente, que era por ela que eu ia sair. Então, quando eu tive esse entendimento, eu pensei comigo, eu vou ter que me jogar nessa água sem saber onde vai sair. Então, gente, ali eu me joguei naquela água e me saí né, sentindo assim, Deus me levando, e depois eu cheguei em um lugar. Quando eu cheguei naquele lugar, gente, a gente já estava, eu já tive entendimento que a gente já estava no dia 8/12/2017, que foi o que eu escrevi aqui. No dia que eu acordei, que eu tive o sonho, foi o dia que eu escrevi isso aqui. Então, quando eu caí naquela água e saí naquele lugar, a gente já estava nessa data, dia 8/12/2017. Eu já tinha entendido que a gente estava no ano de 2017. Ou seja, eu entrei ali naquele sonho, naquela porta no ano de 2013, e quando eu entrei naquela água, eu já passei para o ano de 2017. Então, essa data ela ficou muito gravada. Ali, na hora que eu caí naquela terra, ali naquele lugar, que eu saí da água, que eu vi que eu me livrei daquele lugar maligno, eu já tive entendimento que era 8/12/2017. Foi essa data que Deus trouxe ao meu entendimento, que era aquele dia ali. Então, gente, quando eu cheguei ali na terra e tive o entendimento de que era essa data, o mundo estava de cabeça para baixo. Eu começava a andar no meio dos escombros, como se tivesse tido guerras, terremotos. E eu ficava, meu Deus do céu, o que aconteceu com o mundo? O que está acontecendo? E todo lugar que eu andava, eu só via destruição. Eu via casas desabadas, eu via escombros, eu via pessoas desesperadas correndo para um lado e para o outro. Então eu entendi que é como se a gente estivesse no fim do mundo, né? No início da tribulação. E eu já tive esse entendimento. E naquele orando o tempo todo pedindo a Deus direção, né? Para que eu saísse ali daquela situação. Então Deus me deu claramente essa data, dia 23/12/2017. Muito claro. Sonho, eu acordei assim, com tudo muito claro, lembrando de cada detalhe. E depois Deus me conduziu para um lugar onde tinha uma fila enorme e tinha algumas pessoas conferindo se o nome daquelas pessoas que estavam na fila estava ali naquele caderno. E quando eu estava naquela fila, eu já tive entendimento. Aquilo que era Deus levando a gente para algum lugar e a gente e as pessoas que estavam ali anotando eram anjos do Senhor que estavam conferindo se os nossos nomes estavam escritos ali naquele caderno. Então eu tive entendimento que ali era o caderno, o livro da vida. Então a gente estava na fila para ver se o nosso nome estava escrito no livro da vida. Naquela fila, né, eu vi meu pai, porém meu pai estava na fila do lado da minha, porém o nome dele estava ali naquela lista, mas as pessoas tinham que levar ele para um lugar para ele terminar de desenvolver, para que ele consertasse alguma coisa na vida dele, para ele poder ir para lá, para esse tal lugar onde esses anjos iam levar a gente. Então eu tive entendimento que aquela fila era para conferir se os nossos nomes estavam escritos no livro da vida. E ali eu cheguei na minha parte, né? E eu vi o meu nome escrito ali. Eu vi o meu nome e naquilo a pessoa, tipo,
conferiu se meu nome estava no livro, eu vi meu nome escrito nitidamente, a pessoa me passou para o lado de lá. E acordei, gente, acordei nessa parte. Quando eu acordei, eu tive total entendimento dessas partes, né, do livro da vida, desse lugar, dessa porta que eu entrei, que era a porta maligna, de que a gente estava ali naqueles escombros, que era o fim, como se tivesse o início do fim do mundo, né, da tribulação. Só que aquela data eu nunca entendi o que é que Deus estava me mostrando. Eu tive entendimento do meu nome escrito no livro da vida, tanto que naquela época eu tava na vida errada, eu tava bebendo, não tava indo na igreja, né? Eu orava de vez em quando. Naquele dia eu decidi voltar para a presença de Deus, porque Ele mostrou meu nome escrito no livro da vida. Né? Não quer dizer que a minha salvação estava garantida, mas quer dizer que essa é a vontade, a intenção de Deus. Então teria que buscar, né, por essa salvação. Então aquilo Deus falou profundamente no meu coração. Era uma época, gente, que eu bebia muito, sabe? A época que eu mais estava bebendo na minha vida. E para mim largar aquela bebida, eu já estava sendo incomodada por Deus para largar. Então, quando eu tive aquele sonho, eu tava no caminho errado, mas estava orando para Deus me libertar, porque eu sempre soube que o meu lugar é na presença de Deus. Mas estava muito difícil largar aquele vício da bebida, eu estava bebendo muito. Mas para a honra e glória do Senhor, quando eu acordei desse sonho, que eu lembrei nitidamente do meu nome escrito no livro da vida, que eu entendi o que estava acontecendo, eu já fiz uma oração e determinei no meu coração que eu não ia mais voltar até aquelas práticas erradas. E ali eu não bebi mais. E ali eu não bebi. Voltei para a igreja e fiquei firme na igreja. Então, aquele sonho fez Deus me libertar daquele vício, da bebida. Fez me despertar para que eu pudesse consertar a minha vida com Deus. Só que, gente, essa data, dia 23 dia 8 de 12 de 2017, que Deus me mostrou que a gente estava ali naquele... Quando eu cheguei na terra, saí daquelas águas, coloquei meus pés na terra, que eu vi aqueles escombros, Deus me deu o entendimento que a gente estava naquela data, dia 8 de 12 de 2017. Então essa data, gente, ela nunca saiu da minha cabeça. Eu fiquei pensando, gente, Deus me mostrou uma data lá na frente. No ano de 2013, Deus me deu um sonho com o ano de 2017. O que quer dizer? Então, gente, nesse tempo todo eu não tinha entendido o que queria dizer a data. As outras partes do sonho eu entendi, porém a data, por que Deus estava me mostrando aquela data, eu não consegui entender. Eu achei que tinha alguma coisa relacionada à minha vida pessoal. Então eu ficava o tempo todo, né, pedindo Deus direção, pedindo Deus entendimento, tentando achar na minha vida alguma coisa que tivesse a ver com aquela data, sabe? Porque para mim era uma revelação pessoal. Era alguma coisa que tinha a ver com a minha vida, aquela data. E os anos se passaram, eu nunca esqueci esse sonho, ficou gravado aqui essa data na minha Bíblia, para mim não esquecer do dia que eu sonhei, da data que Deus me mostrou, e o tempo todo eu com aquela angústia, mas sem saber o que queria dizer essa data. Então, gente, quando chegou nessa data, dia 8 de 12 de 2017, antes de chegar, eu tava com meu coração apreensivo. Eu pensei, gente, vai chegar a data que Deus me mostrou, será que alguma coisa de ruim vai acontecer? Porém, gente, não aconteceu nada de ruim, porque aquela data não tinha nada a ver com o meu pessoal. E se passar o tempo, né? Aquela apreensão saiu do meu coração, porque eu fiquei achando que quando chegasse naquela data, alguma coisa muito ruim na minha vida ia acontecer. Eu achava que era por isso que Deus tinha me mostrado, né? Então, nunca tinha entendido. Gente, quando foi no ano de 2024, que foi ano passado, foi o ano que Deus me deu entendimento daquele sonho que eu tive há anos atrás, daquele sonho de 2013. No ano de 2024 foi o ano que Deus mais falou comigo a respeito do fim dos tempos. É o ano que eu mais vi relato de pessoas, eu tive mesmo sonho, né, de arrebatamento, que eu relato também no outro vídeo, foi no ano de 2024. Então, o ano de 2024, Deus já entrou esse ano, já abrindo a minha visão para o Apocalipse, para o fim dos tempos. Então, eu comecei a olhar, eu comecei a pesquisar, comecei a ver relatos de pessoas, assim, testemunhos, relato de pessoas que tiveram visões, né? Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe o falso profeta, falso testemunho, né? Então a gente tem que ter discernimento e direção do Espírito Santo para não ser enganada. Comecei a pesquisar sobre o fim dos tempos. Confesso para vocês que eu já li Apocalipse várias vezes e várias vezes eu não entendi tudo, né? É muito complexo, é muito difícil de entender tudo, é o Espírito Santo que vai revelando. Então, assim, aí tudo começou, sabe, a fazer sentido na minha cabeça. Eu comecei a ver algumas datas onde um período de 7 anos ia se cumprir em 2018. Então, de 2017, no fim do mês, que era dezembro de 2017 para 2018, cumpriu-se um ciclo de 7 anos. E
Em 2018, na verdade, o entendimento que Deus me deu a respeito das revelações, de tudo que estava acontecendo no mundo, né? Tudo que estava acontecendo ali também no ano de 2024, Deus me trouxe claramente o entendimento do que ele queria dizer com aquela data de 2017. É porque no ano de 2017, que foi ali o mês de dezembro que eu sonhei, né? Para 2018 começou um ciclo que estamos caminhando para o início do fim dos tempos, de Apocalipse. Então, na verdade, aquela revelação daquela data não tinha nada a ver com a minha vida pessoal, tinha a ver com o fim dos tempos. Por isso que eu cheguei ali naqueles escombros, tava tendo guerras no mundo, tava tendo peste, tava tendo terremoto, eu vi o mundo todo destruído, de uma forma que não dava nem para habitar mais nele. E ali Deus também mostrou aquela fila de pessoas onde os anjos estavam conferindo o nome das pessoas que estavam escrito no livro da vida. Então tem muito a ver com o arrebatamento, tem muito a ver com o fim dos tempos, tem muito a ver com o início de Apocalipse. Então aquela data, na verdade, que Deus estava me mostrando lá em 2013, é que de 2017 para 2018 era um ciclo que estava começando. É o ciclo do fim dos tempos que nós estamos caminhando para Apocalipse, é que começou a acontecer em 2018. É um ciclo que começou a acontecer em 2018. E desde lá para cá, Deus tem me dado mais e mais entendimento sobre essa data que Ele me mostrou. Eu tenho visto relato de pessoas, né, falando desse ciclo que começou em 2018, né, tudo está sendo preparado para o anticristo, tem muita informação que eu ainda estou estudando, ainda estou buscando entendimento, mas Deus já me deu um entendimento que aquela data que Ele mostrou em 2013, aquela data ali, aquela tribulação que eu vi aquele mundo entrando ali no final de 2017, na verdade, em 2018 já ia começar um novo ciclo, que é esse ciclo que nós estamos caminhando hoje para fim dos tempos, para o Apocalipse. Então tem uma série de coisas acontecendo, cumprindo o que está em Apocalipse. É lógico que a gente não entende tudo que está ali, né? Eu confesso que eu já li várias vezes, entendi muito pouco. Mas conforme as coisas no mundo vai acontecendo, a gente vai vendo que realmente está caminhando para isso. Naquele sonho eu vi o mundo destruído, eu vi guerras, como nós já estamos vendo por aí, né? Eu vi terremotos, eu vi tudo de ruim no mundo. É como se não tivesse mais como habitar no mundo, né? Tivesse mesmo sendo ali o fim dos tempos. E é o que nós estamos vivendo hoje. E Deus foi me dar entendimento disso, gente, somente em 2024. Porque eu fiquei com aquele pensamento de que era alguma revelação sobre a minha vida pessoal. Na verdade, não é. É o fim dos tempos. Tanto que foi em 2024 que Deus mais abriu a minha visão, que Deus mais me deu o entendimento que nós estamos mesmo caminhando para o fim dos tempos. Né? Foi em 2024 que Deus me deu o sonho do arrebatamento. Em 2024 também eu tive um outro sonho que teve muito a ver com esse sonho de 2013. Eu sonhei que eu estava ali no terreiro da minha casa, da casa da minha mãe, na verdade, né? Com a minha filha, conversando com a minha mãe, conversando com a minha tia, como se fosse um dia normal. E daqui a pouco eu olhei para a casa da minha mãe, tem um barranco assim, algumas árvores. Eu olhei para ali e percebi que o muro lá do fundo, que estava perto da árvore, estava se rachando. E ali eu comecei a ver o muro se rachando, a árvore mexendo, o barranco rachando. Aí eu olhei e falei, mãe, esse barranco tá caindo, esse muro tá caindo. E falei com a minha mãe, falei com a minha tia, vamos sair daqui, porque senão vai cair em cima da gente. Só que ali, gente, eu pensei que era algo que estava acontecendo só na casa da minha mãe. Que realmente tem um barranco, tem um muro, né? Tem uma árvore, tinha uma árvore muito grande, né? Que estava até correndo o risco de cair, que já foi cortada. Então eu pensei que estava acontecendo só ali. Só virei para minha mãe e para minha tia e falei, vai desabar. Vamos sair daqui. Aí a gente saiu correndo para a rua. Quando a gente saiu correndo para a rua, gente, a casa dos vizinhos todas começaram a rachar. Os vizinhos começaram a gritar, eu ouvi barulho de gritaria e eu vi a casa dos vizinhos rachando. Eu falei, mãe, a casa de todo mundo tá desabando, o que tá acontecendo? E ali a gente sentiu tremor na terra e eu entendi que não era só a casa da minha mãe que tava com o barranco caindo. Na verdade, tudo ao redor tava desmoronando. Era um terremoto que estava acontecendo. Aí eu falei, vamos correr, porque senão a gente vai morrer, vai cair tudo em cima da gente. E nisso eu com a minha filha pequena saí para um lado da rua, a minha mãe, mas a minha tia saiu para o outro lado, eu não vi elas mais. E ali eu saí correndo e quanto mais eu corria, ia para frente de alguma casa que eu achava que estava segura, aquela casa também começava a desmoronar. Então toda rua, todo lugar que eu entrava, começava a rachar tudo e desmoronar e quase cair em cima da gente. Então eu ficava em desespero, orando ali no sonho, falando, Deus, para onde eu vou? Tá desmoronando, tá caindo tudo. Tudo tá sendo rachado.
E ali, cada lugar que eu passava, eu via destruição, eu via caindo, eu via rachando, via as pessoas correndo, eu via escombros caindo em cima das pessoas. E eu cheguei num certo lugar que eu achei que eu estava segura com a minha filha. De repente, aquela parede, o teto, caiu tudo em cima da gente. Só que quando caiu em cima da gente, fez como se fosse um V invertido. E nós ficamos aqui debaixo. Então ali a gente tava, os escombros não caíram em cima de nós. A gente tipo ficou presa embaixo ali de um pedacinho de lugar. E o escombro caiu assim, um em cima do outro, mas a gente tava ali debaixo respirando. E eu falava assim, Deus, o Senhor é tão bom que a gente tá aqui nesse lugar, a gente tá respirando, os escombros não caíram em cima da gente. E aqui nesse lugar é como se fosse uma cozinha. Então a gente naquela cozinha tinha água, tinha coisa de comer. E eu falava assim, nossa, Deus foi tão bom, Ele nos guardou, que a gente caiu, tá preso nos escombros, só que a gente tá num lugar onde a gente tá conseguindo respirar, tem água para beber e também tem coisa para comer. Então Deus não vai matar a gente aqui. Aí eu falava assim, pensava assim comigo, naquele desespero de estar com a minha filha, e de repente apareceu uma pessoa, que hoje eu entendo que é como se fosse um anjo, apareceu ali naquele meio dos escombros, onde estava eu e minha filha, e nisso eu escutava os estrondos lá fora. Continuava caindo, continuava as casas desabando, e eu ouvindo aquele terror. O dia escureceu, começava a cair chuva, começava a desmoronar, e eu ouvia tudo que estava acontecendo lá fora, mas eu presa com a minha filha dentro daqueles escombros. Os escombros estavam assim e nós aqui debaixo. E apareceu uma pessoa ali no meio de nós, nos escombros, e eu entendi que era um anjo, e aquela pessoa, aquele anjo ficou com a gente ali o tempo todo. E ali eu glorificava o nome de Deus. Eu falava assim, Deus, muito obrigada, porque o Senhor livrou. Mesmo que a gente esteja preso aqui nesse escombro, aqui a gente está conseguindo respirar, tem água para beber, tem comida para comer. E Deus virava para mim e falava assim, olha, esse é o início. Se o povo não despertar para a minha palavra, não despertar por esse tempo que a gente está vivendo, vai vir muito pior, vai vir outros piores. Então eu entendi, gente, que aquilo ali se tratava de das mãos de Deus. Aquilo ali se tratava do que Deus estava se cumprindo, né? Ele estava permitindo que aquilo acontecesse, aquele terremoto, para as pessoas se despertar. E ele falou comigo claramente, se as pessoas não se despertar depois desse desmoronamento, vão vir outros piores. E naquilo ali eu fiquei glorificando o nome de Deus. Aí aquela pessoa que para mim é um anjo, estava ali comigo, com a minha filha o tempo todo, ficou ali. Naquilo eu abaixava a cabeça e ficava só ouvindo a destruição que estava acontecendo ao redor. Só que a gente estava ali guardado e protegido. De repente, gente, tudo silenciou, é como se tivesse acabado aquele desmoronamento. E a gente conseguiu sair. E sempre com aquela pessoa do meu lado, que eu entendo que é como se fosse um anjo ali o tempo todo, nos guardando, né? É usado por Deus. E a gente saiu. Quando eu saí lá fora, tava tudo destruído, tudo destruído. Mas ali eu glorifiquei o nome de Deus por ter protegido a nossa vida, né? Então, gente, eu acordei com aquela sensação muito nítida e me fez lembrar desse sonho que eu tive lá em 2013. Quando eu chegava no mundo, saía daquelas águas, pisava no mundo, eu já via tudo desmoronado. É como se tivesse acontecido um terremoto ali. Então, isso me fez ter mais entendimento ainda, que aquela data que Deus me deu não era algo, uma revelação pessoal para minha vida, era uma revelação sobre o que ia acontecer no mundo a partir do ano de 2018. Um novo ciclo começou para começar a se cumprir as profecias que está no fim dos tempos, no Apocalipse. No início eu tenho, né, buscado informação, tentado entender, mas mesmo para quem não tem uma visão espiritual, a gente pode olhar ao nosso redor tudo que está acontecendo. Tá tendo guerra, tá tendo peste, tá tendo as chuvas estão destruindo, né, algumas cidades, tá tendo muita coisa, gente, e eu tenho certeza que vai vir coisas piores pela frente. Deus me falou claramente, tá tendo esse terremoto, mas se as pessoas não despertar, vão vir outros piores. Então eu entendi que ali eram as mãos de Deus para que o povo pudesse se despertar. Isso ainda não aconteceu aqui, mas Deus mostrou que Ele me guardou, que Ele guardou minha filha. Deus mostrou ali não só que está me guardando, né? Ele está mostrando ali que aquele que busca Ele será guardado, será protegido. Ele deixou isso muito claro. Então todo aquele que busca a Deus com certeza vai se proteger. Deus vai proteger, Deus não vai deixar esse mal atingir. Só que nós precisamos tomar posição, estar de acordo com a vontade de Deus, despertar para esse tempo que nós estamos vivendo. O diabo ele tem usado de distrações, né? A pessoa está preocupada em beber, a pessoa está preocupada em sair, em divertir, a pessoa está preocupada com os pecados carnais, com a própria vaidade, em correr atrás de coisas materiais e não está se atentando para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Olha como está a guerra, gente. Olha como está lugares aí sendo destruídos. Coisas diferentes, né, estão acontecendo no mundo.
Então hoje eu tenho um entendimento muito claro que aquela data que Deus mostrou foi o ano de 2018, que ali começou um ciclo. Nós podemos ver de lá para cá tudo que tem acontecido, né? É um fato confirmando o outro. Então tudo isso ficou muito nítido para mim. Há anos eu fiquei com esse sonho na cabeça, né? E um sonho que eu tive, né? Um sonho atrás do outro, Deus foi me mostrando. Teve outro sonho também que eu tive em 2024, mas já foi com inundações. Eu tive muito sonho com chuva, com inundações. Teve alguns sonhos que não tinha chuva, mas tinha muita água vindo de algum lugar, onde a gente saía em desespero, correndo, e a água saía destruindo tudo. Então, o ano de 2024 foi o ano que Deus mais abriu a minha visão. Foi o ano que Deus mais me deu confirmação desse tempo que nós estamos vivendo, né? Tanto que foi o ano que Deus também me mostrou sobre o arrebatamento. E foi tudo que me fez tomar uma posição, a posição que eu tomei hoje. E ficar atenta e orar e vigiar por esse tempo que nós estamos vivendo. Não deixar o diabo nos distrair, gente. Buscar a nossa salvação, orar mais, sabe? Se desligar um pouco das coisas da terra. Pedir a Deus proteção por tudo que está por vir, tá? Nós estamos chegando aí na época de carnaval. Carnaval é uma época que eu nunca gostei, nem quando eu tava no mundo, gostava de sair, gostava de ir pro pagode. É uma época que eu sempre achei muito pesado. É a festa da carne, né, gente? A gente sabe que tudo quanto é demônio tá solto. A gente escuta falar sobre tragédias, mortes, assassinatos. Tudo de ruim vem no carnaval. Então é uma época que eu nunca gostei. Desde criança, mesmo quando eu tava no mundo, a época do carnaval pra mim sempre foi muito pesada. Então a época que eu mais gosto de entrar em oração, de vigiar mais ainda, é no carnaval. Então, gente, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Infelizmente, tudo indica que depois desse carnaval muita coisa ainda vai acontecer. Esse ano de 2025 muita coisa vai acontecer. Eu tenho muita certeza disso, que tudo que Deus me mostrou no sonho. E não só eu, Deus tem levantado muitas pessoas, até mesmo crianças, né, para falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo. O arrebatamento, o sonho do arrebatamento, sabe, me tirou todas as dúvidas. Toda dúvida que eu tinha de quando ia começar a acontecer Apocalipse já caiu por terra, porque eu já tenho certeza que nós já estamos caminhando para isso. Então foi um ciclo que começou no ano de 2018, caminhando para cumprimento das profecias de Apocalipse. Foi isso que Deus mostrou naquele tempo e eu não consegui entender durante muitos anos, né? Talvez que eu estava desapercebida, né? Eu achava ali que era uma revelação sobre a minha vida, mas Deus me deu entendimento. Então, muitas das vezes a gente sonha ou Deus dá uma revelação que a gente não entende agora, mas Deus vai trabalhando na nossa vida para que a gente possa entender, a gente vai amadurecendo, abrindo a visão espiritual para que Deus possa mostrar o que quer dizer. Teve muitos sonhos que eu sei que foi Deus que me mostrou, que depois de um tempo que eu fui ter entendimento. Então, naquela época, talvez eu não estava preparada para isso, para entender que era isso que ia acontecer. Hoje eu tenho certeza que essa data que Deus me mostrou foi esse início, né, esse ciclo que começou, caminhando para Apocalipse, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, gente, depois desse carnaval, esse ano de 2025, infelizmente, muitas coisas irão acontecer. Eu tenho certeza disso. Então, o que nós temos que fazer? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, consertar nossa vida com Deus, orar, confessar os nossos pecados, deixar as práticas erradas. Se você tem dúvidas sobre o que está errado na sua vida, ore, peça a Deus entendimento, né, para Ele te mostrar, o Espírito Santo te mostrar e te convencer do que você precisa mudar na sua vida, para que a gente possa limpar o nosso coração e se preparar para esses tempos difíceis que nós vamos enfrentar. Se nós achamos, né, que a pandemia foi algo difícil, tem muita coisa pior vindo pela frente. Então a gente precisa se estruturar na presença de Deus, na vontade dele. Então, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, né? De novo, eu mudei meus planos, eu ia fazer outro conteúdo, mas eu tinha que falar sobre esse sonho também, depois que Deus me deu o entendimento do que queria dizer, e também para alertar. Alerta tem demais, gente, e com certeza Deus vai continuar levantando pessoas, crianças, idosos, jovens, para alertar o povo, porque Deus tem pressa em salvar, Deus tem pressa em nos abençoar, Deus tem pressa em nos tirar da escuridão. Então ele está alertando de tudo quanto é forma que ele pode. Só não vê quem não quer. Então não deixe o diabo cegar a sua visão. Não deixe o diabo te distrair com as coisas mundanas. Se coloque em posição e ore pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, porque infelizmente nós vamos enfrentar tempos difíceis. Só que Deus vai guardar aqueles que servem a Ele. Vocês podem ter certeza. Deus vai guardar quem serve a Ele. Assim como Ele mostrou naquele sonho que Ele me guardou. Aqueles escombros caíram em cima de mim, da minha filha, mas Ele me guardou. Naquele lugar ali que a gente ficou preso, tinha água, tinha comida, a gente respirava.
Então Deus mostrou a provisão e a providência dele em guardar aqueles que buscam a presença dele. Então a gente não precisa entrar em desespero, é simplesmente estar em posição de Deus para que ele possa nos guardar, nos proteger e nos revelar a verdade, né? Que na verdade nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Então muito obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe também, tá? Com seus amigos e familiares. Muito obrigada, até o próximo vídeo.